Boa noite, gente. Vamos esperar o povo entrar mais uma vez aqui. Boa noite. Olá, boa noite, Tati. Tudo bem, meu amor? Vamos esperar o povo vir. Hoje eu tava com um pouquinho de problema na minha conexão. Vamos ver se não vai travar. Eu acho que eu já convidei, acho que eu já mandei para todo mundo que eu tenho aqui. Boa noite, boa noite. Hoje falaremos sobre bruxaria como uma crença política, pessoal. Mais uma vez no quadro Tecendo Seu Voo com a nossa querida Tati Aracne, maravilhosa, amada deusa. E vamos dar só mais um minutinho para as pessoas poderem entrar. E daí a gente já começa o nosso papo. Vamos lá. Chamar a Tati. Estação, Tati. Vamos esperar. Hello! Olá, tudo bom, meu Oiê! bem? Tudo, meu amor, e você? Tudo bom, saudade. Muita, muita saudade. E aí, vamos lá? Vamos lá, que o assunto é babadeira. Como você está? Com relação ao assunto, Não, com relação a tudo. Você está cara, bem? eu tô bem, mas eu tô com uma dor de cabecinha. É TPM. E É, você, bem? entendi. Bem, cansada, mas bem. Oi, Oi, boa noite. Eros. Boa noite, Eros, meu amor. Tudo bem? Bem, vamos começar então, amor. Vamos lá. Bom, pessoal, Gengibre? hoje. Hum, Oi? Obrigada pela dica. Ele me deu uma dica. Ah, sim. Mascar gengibre Bem, pra dor de cabeça. bem, a gente fez um roteirinho hoje, porque o assunto é mais denso do que de costume, né? Hoje a gente quis trazer um assunto diferente, porque a situação atual pede, né, isso. Então a gente quis trazer isso como uma forma de mostrar a posição, o posicionamento da bruxaria perante vários problemas sociais e mundiais aí. Então, Sim. a gente vai começar falando, pessoal, sobre uma reflexão que eu sempre faço, que é o seguinte, né? A gente ainda vive na Inquisição, se a gente for pensar, né? E o que é a Inquisição? Bem, a Inquisição, para quem não sabe, foi um movimento da igreja para caçar pessoas hereges, né? Bem resumidamente foi isso. Então, eu acredito que hoje isso ainda exista de uma maneira bem mais mascarada. Por quê? Porque lá atrás, na Inquisição, as coisas eram assim, o Estado unificado com a igreja, e eles tomavam conta disso tudo, de tudo, né?
E, na verdade, hoje, se a gente for pegar bem, pessoal, eu acho que as coisas que aconteceram antigamente no mundo, na história, e eu não estou falando isso pela bruxaria, não, eu estou falando pelo fato de que eu, como uma humana e uma cidadã no ano de 2020 nesse mundo, eu vejo que vários problemas, isso independente de eu ser bruxa ou não, vários problemas da antiguidade, da história do mundo, eles ainda são vigentes hoje de uma maneira mascarada, de uma maneira que a gente não consegue ver e nem se desvencilhar desses grilhões que por anos se arrastam. Os mesmos problemas por anos se arrastando. Como, por exemplo, pessoal, essa questão do monopólio do mundo ser centrado na união da igreja com o Estado. Porque a gente não pode negar que isso acontece. Né? Assim, você realmente tapar os olhos se você for falar que a igreja ela não tem total influência sobre as pessoas, sobre o mundo, né? Como uma forma como ele é um exemplo de como ser seguido, um exemplo de como ver as coisas, sendo que na realidade, pessoal, nem sempre esse exemplo a ser seguido vai ser um exemplo padrão, né? Até porque, assim, essa é a questão. Alguém ou alguma coisa ditar para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que você deve pensar, como você deve agir, o que você deve ou não sentir, como você deve ou não ser. Né? Então, desde a antiguidade, e eu pego a Inquisição, por quê? Porque nós somos dessa religião, a bruxaria, que sofreu muito com relação a esse preconceito do quê? Você não pode se mostrar. Você não pode ser quem você realmente é, porque senão... Oi? Exato. Você não pode ser você, né? Você não pode se mostrar. Que você é errado. Oi? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse problema ele ainda persiste, né? Da gente conseguir se colocar sem a gente ser taxado, sem a gente ser julgado, sem a gente sofrer algum tipo de preconceito, né? No passado era herege. Hoje em dia é bruxo, é coisa maligna, tá mexendo com o demônio, né? Ou então é charlatanismo. Então, assim, não é válido se você não tiver dentro de uma fé padrão, dentro de uma vida padrão, né? E isso a gente pode expandir, a gente não está falando só de igreja. E quando a gente fala da igreja, não tem nada a ver com a religião em si, e sim com a instituição, né? Exato. Até porque, né? Se a gente for pegar... O Cristo não falou nada disso, né? Cristo era um cara que andava com as minorias, Exato. Né? Que defendia as minorias. Então, assim... Essa bandeira que os fundamentalistas defendem é absurda do meu ponto de vista, porque assim, nem religiosamente tem embasamento, mas é uma questão de eu olhar por esse prisma, né? É conveniente para mim olhar por esse prisma, então é por ele que eu vou olhar, mesmo que o cause grandes males para a humanidade, tá tudo bem? Exatamente, né? E assim, é incrível que as pessoas elas não enxergam isso e elas não enxergam assim, né? Inclusive tem um vídeo meu no canal que a live de hoje casou com tudo isso. Tem um vídeo meu no canal falando sobre a Inquisição e a caça às bruxas e tal, que foi um ato político, né, gente? A gente esquece que isso foi tudo político. A gente fala, ai, essas histórias, ou então o povo da bruxaria fala, ai, que lindo, né? Todo mundo sobreviveu e tal. Não, gente, isso é político. Tudo isso foi político e foi horrível. Né? Uma história genocida, é horrível. Então a gente tem que começar a olhar por essa realidade. E daí, né, eu tive uma confusão, não, na realidade veio um cristão fundamentalista e comentou no meu vídeo e tal, né? E ele falou, não, porque eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, porque eu vou fazer, como que ele falou? Eu vou fazer monografia sobre esse assunto, então eu sou muito especialista nisso e etc. Até a linha 2, até o ponto que te convém, né? Até o ponto que as suas fontes, elas te favorecem. Você só olha um lado da história. Exato. Se você só vê um lado da história, você não pode falar do todo, não é mesmo? Exatamente. Né? Você só vê um lado da história. E isso a gente pode ampliar.
A gente pode ampliar para várias coisas, né? As pessoas só veem um lado Sim. da história em várias coisas, vários preconceitos do mundo, como, por exemplo, o racismo, como, por exemplo, a desigualdade social, como, por exemplo, a igualdade de gênero, né? Várias Sim. coisas a gente vê isso, porque as pessoas E elas só olham para continua, o próprio umbigo. não, e continua agora muito claramente a questão da etnia, né? Aldeias inteiras dizimadas porque eu decido que o seu modo de viver é errado. E o que, É, onde você vive é meu. Sabe assim, a é, gente parece que a gente está falando de 500. A sim, a gente não está gente ainda falando de 2000. continua lá. É, exatamente. Tem um vídeo também no canal falando exatamente sobre isso, porque parece que a gente continua lá realmente, né? A gente não evoluiu muita coisa. O que aconteceu? Só trocou, né? Tiraram as máscaras e colocaram outras máscaras, e daí fizeram a gente Exatamente. acreditar nisso, né? Fizeram a gente acreditar Exatamente. nisso. E quando a gente fala do sistema e tal, a gente que é bruxo, pessoal, a gente não tá apartado disso, muito pelo contrário. A gente está muito dentro disso, a gente está muito inserido nisso, porque nós somos a minoria. Nós somos essa É, nossa religião é uma religião marginalizada até hoje. Ah, porque eu aceito, porque não, ninguém aceita, gente. As pessoas não aceitam, as pessoas toleram, entende? Então, assim, essa é a e realidade. as Por quê? pessoas Porque não existe entendem, uma né, Pan? massa padrão. Oi? As pessoas, as pessoas não entendem, Não, elas né? não Não entendem o que compreendem. é religião, porque ela não, ela faz parte de uma forma de existir muito diferente da deles, né? É totalmente contrastante para eles, né? Eles não conseguem realmente Ai, Chica da entender. Silva é sensacional. Sim, é uma boa novela Sensacional mesmo. isso aí. Histórica, Maravilhosa. sim. É histórica. E daí aí a gente já consegue entrar também no fato de que a gente tem que viver, isso é independente da crença, né? Mas quando a gente tem essa crença mais latente e espiritualmente falando, independente de ser bruxaria ou outra crença, a gente sempre tem um quesinho de ativista, um quesinho anarquista, né, dentro da gente. Então a gente já entra no fato de a gente saber que a gente tem que viver ainda nos moldes de antigamente e ainda saber que quem governa o mundo ainda são as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. E quando a gente vai votar, podemos dizer assim, a gente tem que escolher em qual ladrão a gente vai votar, né? Exatamente. Porque a gente não tem opção de voto. Ah, mas se você não vota, então você não tem direito a reclamar? Não, eu tenho direito a reclamar, eu pago imposto, caramba. Eu pago imposto. Então, assim, eu vou escolher em qual corrupto, em qual inquisidor, ou em qual militar, ou em qual evangélico eu vou colocar para governar o meu país. Né? Você não vê um candomblessista, você não vê um bandista, você não vê um bruxo, você não vê um espírita, um budista. Não, você vê o quê? Cristãos. Então, você tem bancadas evangélicas dentro da política, dentro do Estado, dentro lá do Planalto. Mas, E aí, Pan, você fica como? historicamente. Então, mas historicamente isso também faz parte, né? Porque a política e a religião, ela sempre coexistiu. Sempre, Exatamente. sempre, Né? A gente volta sempre, lá no sempre. começo da live. Sempre foi uma É, a coisa gente só. sempre foi. A questão é que hoje, com o voto, teoricamente, a gente tem o poder na nossa mão. E aí é que tá, que eu fico abismada de ver que pessoas de uma religião que é pró-vida, que é pró-natureza e tal, a pessoa se coloca como bruxo, bruxa, mas tem um discurso absurdo sobre esses assuntos. Sim, sim, Sabe? sim. Isso me incomoda, porque assim, tá olhando muito para fora e não tá vendo para o seu discurso, a sua posição diante de uma sociedade, sabe? Diante da Sim, sua própria vida, cara. Porque sim, se você não sim. tem compaixão com o que tá fora de você, você não tem com quem tá dentro. É, é. Então, assim, o voto é uma grande arma que a gente tem e a gente também não sabe o poder que ele é. Porque a gente se alheia, né? A gente vota e também não acompanha. Eu não acompanho, é uma falha. Quem eu votei para ver o que ele fez, o que ele não fez. A gente também
né, tem que se posicionar de forma política mesmo, talvez. Lógico, lógico, exatamente, né? A gente tem o poder de arruinar ou levantar o mundo, né? E a Exatamente. gente, né? E só que, tipo assim, o voto, ele já foi um poder conquistado, né? Antigamente a gente não tinha isso, né? Então, assim, Exato. né? Só que nunca houve a distinção do Estado para a igreja. Nunca houve essa distinção. Tem umas pessoas que falam, né? A gente vê muitas pessoas falando, por que não? Porque a igreja, o motivo da igreja existir é para santificar e tal. Tudo bem, gente, eu não estou falando da religião em nenhum momento. Eu estou falando da instituição que hoje é a igreja. A gente sabe que ela é uma instituição. E a prova disso é as milhares de igrejas que a gente vê pelo mundo aí, elas dominam realmente. Então, assim, isso, se a gente for ver, pessoal, para quem é cristão, ok. Para quem é cristão, ok. Mas e para quem não é cristão? O Brasil é um país muito diversificado, religiosamente falando. Teoricamente Só laico. laico uma ova, né? País laico uma Teoricamente ova, laico. Laico né? até a Não página é 2. laico. Não é Né? Mas laico. como diz o nosso digníssimo presidente, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, isso não é um país laico, né? E cadê? Aí a gente já consegue ver lá de trás já a intolerância religiosa, lá de trás, que a gente ainda segue e acha normal. O A preconceito, que a Inquisição, gente ainda né, que a segue e gente acha começou normal. falando, Exatamente. Né? E a né? perseguição, né? A gente estava esquecendo, a gente não pode esquecer. E essas pessoas, as minorias, e quando eu falo as minorias, eu não estou falando só de bruxos, eu estou falando também de pessoas de outras religiões, mas também pessoas gays, lésbicas, travestis, né? Todas essas pessoas que têm um gênero que não é aceito pela sociedade, né? Pessoas negras, todas essas pessoas elas apanham ainda hoje por serem quem são. Isso é vergonhoso para nós como humanos, como sociedade, como humanidade. E as pessoas não entendem isso, elas simplesmente não entendem. E antigamente na Inquisição, as pessoas iam para a fogueira por serem hereges. E o que é ser herege? É você não ser cristão, Sim. Então, né? mas aí E a hoje a gente, gente tá diferente, né? Hoje a a gente não gente tá ainda é tão perseguido. diferente. A gente é. Quantas pessoas deixaram de estar próximas a mim porque eu virei bruxa, me tornei, virei, não me descobri. Ouvi o meu chamado. Exato. E assim, se você fala isso em voz alta, as pessoas te olham esquisito. Outro dia eu ouvi um Misericórdia. barulho aqui na, Outro dia eu ouvi um barulho aqui na porta do meu apartamento e quando eu saí tinha uma cartinha de testemunha de Jeová. Eu acho que ela estava me convidando. Assim, né? Tipo, oi, eu não vou na sua porta te dar um convite para um sabá, entende? Exatamente. Se você se Exatamente. minha religião. Eu quero que se você se achar interessante, curioso e te tocar, ok. Se não, meu, segue sua fé, eu sigo a minha, ok? Né? Eu acho É, isso uma invasão na cidade tremenda. sim, sim. Foi exatamente o que eu Doido. falei. Eu defendi, né? Eu falei assim, gente, vocês, assim, eu não vou generalizar os cristãos, não vou, porque eu venho de família cristã, né, e tal. Tenho amigos e familiares cristãos muito amados. Então, assim, o problema não está na crença, está nas pessoas. E você, Exatamente. né? E a questão, pessoal, não é você ser assim um cristão ruim, um bruxo ruim, um candomblessista ruim, um budista ruim. É você ser uma pessoa ruim. Entende? Exatamente. Que pessoas que excluem, pessoas que prejulgam, pessoas que maltratam, pessoas que fazem Não. diferença. São pessoas ruins, não são pessoas que têm crenças ruins. Não é a crença que faz essa pessoa, né? A Não, porque pessoa às que já vezes tem um caráter ruim. Mas a instituição ajuda. Sabe por que que a sim, porque instituição ajuda? Porque a instituição cria uma massa, ela cria um padrão. E daí você sim. tem que se colocar, você tem que se incluir. Porque se você não se incluir, você vai cair para as minorias e vai sofrer o que as minorias sofrem.
sim. né? E às vezes o Então, preconceito vem da própria minoria, né? Às vezes o preconceito vem da própria minoria. A pessoa tem um gênero de minoria, tem uma religião de minoria e se comporta e tem discurso ético e moral oposto a isso. é, Eu fico assim, gente, como é assim? Não triste. tem a ver com a fé, não tem a ver com o gênero, não tem a ver com nada. Tem a ver com o ser É, humano que aquele ser é. Sabe assim, com a exatamente. busca da alma, com o que ele viu, com o que fizeram das feridas dele, né? Sabe assim? Exatamente. É mais empático o negócio. É mais profundo, né? É mais profundo. É mais profundo, porque Muito isso vai mais. falar muito de quem nós somos enquanto seres humanos, né? Sociáveis e políticos, né, Pan? Sim, sim. E por mais que nós sejamos todos nós protegidos por lei, essa é a mesma lei que nos oprime. E é a mesma lei que Sim, persegue. E é a mesma lei que julga e que caça e que prende e que bate e que. é, Então, assim, e isso é corriqueiro de anos de história. E a gente continua nessa massa, e a gente precisa acordar, e a gente precisa ver que não é assim, que a gente precisa quebrar esse padrão, né? E fazer parte de uma religião política é também se engajar nisso, se posicionar, falar, ter voz ativa. Eu costumo dizer e gosto muito de tratar a bruxaria como uma crença anarquista, né? Como uma crença anarquista, porque nós sempre fomos nós por nós. Se a gente for pegar pela história, mas não vamos romantizar. Não, não vamos romantizar. não, Mas não, ainda não. assim, Nem nem dá dá, para romantizar, exatamente. tá? É feio demais para Exatamente, romantizar. né? Não dá, não tem como. Mas, ainda assim, esses povos que a gente tenta resgatar essa religiosidade, eles sempre foram povos anarquistas, né? Não tinha muita. Se a gente for pegar a história, e a gente não vai entrar aqui em história, mas não tinha muita essa coisa. Era cada um por si, até mesmo dentro Sim. do próprio clã, né? Então, Não, e assim, muitas gente, vezes nem tinha clãs formados oficialmente, né, Pan? era o nome, Tinha esse nome, não exatamente. tinha essa estrutura, não tinha como a gente conhece hoje, não era assim, né? Não, de Hoje modo algum. a gente ainda é um grupo grande, né? Que pode se autodenominar bruxo. Naquela época a gente já teria sido queimado faz Não, tempo, amor, nem tinha né? bruxo, né? Nem era bruxo. Nem tinha, exatamente, nem Nem se capaz. designavam. É, É, então a gente vê que não mudou, né? Que nada mudou. Só nada mudou a mudou. máscara. Já E dizia o nosso querido Deus das máscaras, não é? exatamente, né? E cabe a nós fazermos essas máscaras cair diante da sociedade, né? Sim. E é triste ver que tudo isso ainda permanece, que tudo isso ainda continua, né? Que a gente ainda está nessa roda, né? É É. verdade, a individualizada está enraizada nas pessoas. O Eros tinha feito uma pergunta aqui, deixa eu ver. Sobre a bruxaria e o anarquismo andar junto. É por isso eu É, vejo, eu acho que eles têm tanto a bruxaria quanto o anarquismo têm a mesma filosofia de postura enquanto a sociedade, né? sim, Que é sim, assim, né? Então acaba se fundindo uma coisa na outra, mesmo que a gente não levante essa bandeira, porque eu também não sei se eu acredito totalmente no anarquismo, porque o povo também não sabe o que que é anarquismo, né? Assim como não sabemos o que que é feminismo, né? Então, assim, a gente, para falar desses assuntos, a gente tem que fazer outra live. os conceitos eles também se misturam muito, né? Os conceitos eles são muito Sim, mal entendidos, muito mal compreendidos, né? As sim, pessoas levantam sim. a bandeira sem ter propriedade disso. É, então, sem nem buscar no Google, né? Então é complicado. Mas eu acredito que se complementem sim, Eros, justamente porque a ideia filosófica de uma postura enquanto político-social é semelhante. Eu também concordo. Eu concordo com isso também. Eu acho, foi o que eu falei, né? Eu acho que a anarquia se liga um pouco em alguns conceitos, né, da bruxaria, e é uma opinião minha, pessoal. A bruxaria, historicamente, ela nunca se denominou política de nenhuma Anar- maneira.
né, anarquista, nem nada, nenhum lado político na realidade, né? E se a gente for pegar a história da bruxaria, a bruxaria ela nem era instituída como bruxaria. Então, assim, não tinha essa questão Sim. política, né? O que tinha na realidade era o quê? Por que que a gente fala que ela é uma crença política? Porque pela história que aconteceu com aquele povo e a resistência do povo e a briga, os motivos da briga e tudo que aquilo causou é político, né? Por isso que a gente fala, é político. Se a gente, com o conhecimento que a gente tem Porque hoje, pode falar. Porque lá atrás, esse nome, como você citou, né? Esse nome bruxaria é um nome muito moderno, né? É um nome de pouquíssimos anos. Então, lá no passado, na Inquisição, em que nós morremos queimadas, não tinha uma organização que falassem que você é bruxa, então, entendeu? Não tinha assim. Então, era muito É, mais cada um por si mesmo. Sabe? Se eu tivesse uma amiga que era confidente, era muito arriscado, tinham que ser falado por sigilos e códigos, e enfim, 1 milhão sim, de sim. linguagens. Então, assim, isso facilita hoje porque a gente pode se denominar um número de seres humanos, né? Sim, Uma mini organização, porque também não tem uma organização, né? Mas enfim, sim, exatamente, né? E é justamente a por bruxaria isso, não é uma gente, instituição, a bruxaria não é uma instituição, isso é muito não importante de se colocar. Não é, ela não é uma é. instituição, não é institucionalizada, ela nem Sim, mesmo às vezes é uma crença civilizada. Então, assim, a gente sim, precisa, né? A gente precisa, então, total. hoje a gente tem esses conceitos para nos ajudar a entender o que aconteceu de fato lá atrás. Que a gente fala, é história, né? Aconteceu lá atrás. Não, mas espera aí. Se a gente tem empatia com as pessoas de hoje, por que que a gente não pode ter empatia com as pessoas que já morreram, que fizeram história, que precisaram estar lá para que nós hoje estivéssemos aqui, né? Então vamos olhar para essa história, sim, com olhos críticos, sim, com olhos modernos, para que a gente entenda o que aconteceu lá, mas também entender que naquela época a lei era diferente, coisas eram diferentes, o social, a cultura, era tudo muito diferente. Mas essas coisas enraigadas, né, elas se arrastam como correntes Continua, e a elas gente, perduram. né, Não, e a elas gente perduram. perpetua. Exatamente. E a gente perpetua isso sem querer com as gerações. Sim, mas é muito bacana a gente também ver, né, que hoje a gente ainda tem uma liberdade muito grande, né, Pan? Que nem, por exemplo, toda essa questão da liberdade de gênero. Isso é uma conquista que, meu, precisa É, ser falada, precisa ser levantada a bandeira sim, exaltada. precisa ser tocada nessa ferida, sabe assim? Às vezes tem Sim, gente do nosso lado que passa por uma questão dessa e a gente não tem noção, né? Então eu acho exatamente. que a gente precisa estar mais aberto pro diferente que está do nosso lado e às vezes a gente não vê. Porque como a Às gente vezes se o sente diferente que há em sozinho por nós. ser diferente, o outro também se sente e a gente não tá vendo, que seja, são dois diferentes, poxa vida, né? Já dá para ter uma Exatamente. postura, liberdade velada, exatamente. Isso é muito complexo, Às vezes a né? Porque gente você não consegue lidar bem nem com o diferente que há em nós, né? Às vezes a gente não exatamente. entende, a gente não aceita esse diferente que há em nós mesmos, né? Então, assim, sim, eu acho que é uma conquista muito grande e ela deve ser exaltada realmente, levantar a mesma bandeira Sim. dessa causa. Eu acho, assim, eu sou super a favor disso tudo. Então, assim, gente, além de todas, né, tem também o racismo que a gente, assim, cara, isso não entra na minha cabeça. O racismo é uma coisa, assim, que eu não vejo pé nem cabeça para que as pessoas, enfim, sabe? Mas, assim, é uma coisa que dentro da bruxaria é muito incoerente, porque grande parte dos nossos cultos e povos ancestrais são negros e vieram daquela parte do mundo, entendem? E quando as pessoas retratam Jesus branco, de olhos azuis, loiro,
É assim. Iemanjá, né? Iemanjá toda branquinha, do nariz fininho, bonitinha. Iemanjá Só que não, né? Só que não. gente, Descaracteriza né? totalmente, coitadas de judiação. A Aí própria depois devolve a Afrodite. oferenda e ninguém entende por quê. Ah, gente, faça meu favor, né? Você não conhece nem o mínimo. É, Nem o quer me mínimo. mandar presente, quer negociar e nem me conhece, mano? Você tá louca? Você nem sabe de que lado do mundo eu sou, da onde que bate o sol aqui, querido. Ai, Deus. É É muito absurdo. engraçado. Sabe o que eu acho engraçado? O engraçado é que essas pessoas fundamentalistas, protestantes e etc, etc, sem usar muitos rótulos, mas essas pessoas, assim, que são meio tóxicas para a sociedade, elas falam e não falam nada. Porque elas não É. conhecem, né? Elas não conhecem nada E pra sobre a que própria. serve pular 7 ondas, né? Luiz não vai nem estudar para que serve as coisas e quer sair Não, não apontando. sabe. Da própria religiosidade eles não sabem, É, né? exatamente. Da E própria aí coloca religiosidade. diminuindo a simpatia, que é um tipo de feitiço que super funciona, a gente bem sabe. E Como se aí eles não diminui de tivessem. novo aquela deidade que é a deusa Iemanjá, né? E É, coloca ela como um ritual de passagem de ano. Assim, gente, sabe? é complicado, né? Então, assim, que mais que a gente colocou, Tati? Sobre as fobias, Chegamos. né, gente? Como que a gente lida com as fobias na nossa vida, Ai, né? Você falou da igualdade de gênero e do racismo, mas a gente também citou ali a gordofobia, né? Que isso também é uma questão que incomoda muito, né, Pan? Eu acho que sim, isso é muito desagradável, sim, né? é uma coisa assim. Por que que a gente coloca tudo isso, pessoal? Porque são coisas que a bruxaria ela tenta desconstruir, sabe? Que a gente, como sociedade, como o modo como a gente enxerga a vida, por quê, né? Que é político. Porque a gente é diferente, porque a gente vê as coisas diferentes, porque a gente quer as coisas diferentes, a gente Porque o luta diferente não é por tudo errado, né? diferente. O diferente não é errado, exatamente. Né? E a gente luta pelo O direito de diferente ser é diferente, curioso. de poder Exato. ser diferente, sabe? De ter a liberdade de você ser diferente, distante da massa. E todo mundo, até mesmo as pessoas que estão na massa, tem alguma coisa de diferente. Às vezes é difícil da gente acreditar, realmente é muito difícil da gente acreditar quando a gente olha É assim e tem pessoas fazendo dancinha assim para o candidato ganhar, assim, sabe, gente? Eu fico louca de ver. Mas enfim, é muito engraçado. É muito engraçado. Eu dou muita risada. Mas eu olho assim e falo, gente, é muito impossível você achar uma luz aí dentro. É difícil. limpar o Mas veneno. existe. Você... Mas a gente tem que acreditar nessas pessoas. Não, então, aí a gente vai para outra questão, né? Como bruxo e bruxa que somos políticos, a gente precisa até saber lidar numa situação dessa. Porque assim, eu E a gente posso precisa. que para mim é ridículo, etc e tal, eu falo, mano, para. Mas eu também posso ficar na minha e tentar conscientizar de alguma outra forma, né? Porque eu Era acho, isso que eu ia Pan, falar. eu acho de verdade que também dentro da bruxaria, e se a gente for pensar uma parte da filosofia do anarquismo, tem a questão do incomodar. Então, assim, se eu sou diferente, eu incomodo. Se eu incomodo, eu posso incomodar de forma agressiva, de forma inteligente, de forma bem-humorada. Qual é a forma que eu quero incomodar? Aquela que Exato. melhor me convém, aquela que eu sei Exato. lidar. Entende? Então a Uhum. gente é uma política justamente nisso, porque ela deixa de ser individualista, mas assim, como que eu vou servir o todo com essa questão, entende? Exatamente isso, né? E a gente, por isso que eu tô falando, a gente tem que acreditar nessas pessoas e falar, meu, até neles existe algo de diferente que eles ainda não sabem, mas que vamos torcer para que essas pessoas descubram, porque se elas descobrirem, vai ser um bem pro todo, não vai ser um bem só Exato, para elas, exato.
né? E que a É, gente realmente, né? Exatamente isso. E se for possível, a gente tentar ajudar essas pessoas, sabe? E sim. a gente brinca, a gente fala, a gente ri, é claro, porque é engraçado algumas coisas, mas a gente está aqui realmente. Eu não tenho lado político, eu não tenho presidente, eu não tenho candidato, eu não tenho nada, gente. Eu realmente só tenho a minha própria crença política, sinceramente, tá? Agora, eu não tenho nenhum preconceito com nenhum dos dois lados, mas eu tenho uma coisa que eu concordo e outra que eu discordo. E ainda assim eu quero entender o lado do que eu discordo. E se eu discordo, eu quero que essa pessoa, talvez, se ela esteja prejudicando o todo, eu espero que ela melhore, que ela realmente enxergue como realmente as coisas são, que nem sempre o que é bom para ela é também bom para uma pessoa que mora Pro numa outro. classe social, sabe, diferente, para uma pessoa que É, sofre algum tipo de preconceito que ela não sofre, né, socialmente sim, falando. Então, assim, você sim. ter a capacidade de se colocar no lugar do outro também socialmente falando, né, no todo realmente, né? Isso eu acho que é uma questão muito difícil da empatia na questão social política, né? Porque se a gente já não tem empatia no nosso dia a dia, né? Como que a gente vai ter empatia política, gente? Isso para mim é um grande É, desafio. Eu tenho um lado é, político, meu coração é vermelho, eu tenho um lado político, eu sou vermelha, eu gosto dessa filosofia vem de Paulo Freire, vem do Leonardo Boff. Eu acredito na educação libertária, na pedagogia da libertação. Sabe, eu acredito que cada um tem o direito de ser ele mesmo, desde que ele se conheça. Então, a educação desse ser humano tem que ser diferente lá na primeira infância, sabe? Desde as primeiras tempos aí de educação, coisa que a gente não vê acontecendo, né? Então, dentro de sei lá, escolas municipais, estaduais, é muito difícil, né? A gente ver essas metodologias pedagógicas diferenciadas. sim, Mas eu acho que ainda assim a gente tem como influenciar isso, sabe? Mudar de é, alguma forma. É um trabalho de formiguinha, exatamente. É através do que eu penso, da minha postura diante da vida, de como eu lido com o outro. Alguém vai ver e vai tentar falar: nossa, olha, é diferente, talvez funcione. E vai testando. É erro e acerto, mas tem que é, começar, né? E já exatamente. está aí o movimento. Eu acho que a gente, Sim, enquanto ser político, religioso, econômico e social, não é mesmo? Neste plano da terceira dimensão, Hermes Trismegisto, a gente precisa voltar nossa mente para a esperança do que é possível, né, Pan? sim, também Porque acho. senão a gente entra nessa onda de tristeza e revolta, e eu tô falando por mim, nesse momento, nessa semana que tá assim, bem doído aqui dentro, com tudo isso que tá acontecendo. E eu É, acho que a gente tem que, sabe, tem que falar, tem que se posicionar, tem que mostrar que é tem, diferente, e que sim, tem. é diferente, sabe? Dá para ser. Você que educa suas filhas de uma forma completamente diferente, ainda Sim, dentro de uma educação padrão, né? Que elas estão na escola regular, etc e tal, sim, mas mantém uma educação diferente. Já de abertura desses mundinhos, sabe? Para já exatamente. desconstruir coisas nessa criança, né? Enquanto a É, gente adulto demora muito para desconstruir questões que estão enraizadas na nossa história, na nossa genética, a criança ainda dá tempo de construir é, diferente, de construir de forma desconstruída, entendeu? exatamente. Exatamente. A gente sempre Né? fala assim, ah, a gente vai deixar um mundo melhor para as crianças, mas a gente não fala que crianças melhores a gente vai deixar para o mundo, né? Então, assim, Exatamente. porque essas crianças, elas serão os adultos, né? Cara, a gente precisa realmente ter adultos melhores no futuro, porque o mundo, na minha opinião, por mais que esteja tudo um caos no momento atual, né? No ano de 2020, que foi um ano caótico, está sendo um ano caótico. Por mais que tudo isso esteja acontecendo, eu ainda consigo enxergar uma coisa boa. Eu ainda consigo enxergar coisas boas vindo. Os ventos vindo, bons ventos por aí. Então, eu acredito que no futuro, esse mundo que a gente conhece
como eu falo assim, quando eu falo o mundo que a gente conhece, eu falo de moral, ética, da sociedade, né? Sim. Dos nossos preconceitos, da nossa evolução como ser humano. Eu acho que daqui uns 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu espero estar viva para ver que a gente vai estar um pouquinho, um degrau acima, sabe? Eu trabalho hoje para que no futuro estejamos um degrau acima, né? Então a gente É, precisa realmente criar essas crianças diferentes para que a gente entenda que o futuro ele depende da gente, por mais que nós não estejamos mais nesse futuro que virá, sim, né? sim. Até porque a gente não vai ficar, né? A única certeza que a gente tem é a morte. Então, assim, mano, a gente não vai ficar. Só que como que eu É, quero deixar? Que legado eu é, quero deixar? E às exato. vezes, gente, assim, isso eu insisto com amigos que não são da minha religião, que não tem nada a ver com esse olhar nosso, sobre, por um exemplo, uma atitude que é política, na minha opinião, jogar bita de cigarro na rua. Eu sou É. fumante. Toda bita de cigarro que eu jogo vai pro meu maço de cigarro. Eu não jogo na rua. E se eu tô Daí com a gente amigos do vai, lado, amigas, eu não joga, dá a bita pra mim, eu deixo no meu maço, sabe? Porque é o que a gente pode fazer de pequenininho, de repente. É uma mudança é, mínima. Ai, Tati, só a sua bita, mano. Mas é só a minha bita, mas, né, é a minha. é a Eu vou minha. pegar e eu vou deixar algo diferente, exatamente. Se cada Né? um Então são pequenas pegasse a sua, atitudes pequenininhas, se né? cada um Fazer a pegasse a diferença. sua responsabilidade, se cada um pegasse a sua responsabilidade para si, pronto, a gente já estaria muito melhor. Se cada fumante pensasse dessa maneira, estaríamos muito Exatamente, melhor, né? Estaríamos exatamente, muito melhor. né? Então, é de fumante em fumante. Vamos, né, É fazendo um trabalhinho de formiguinha realmente, né? Agora, assim, é, a gente já consegue entrar nesse ponto do a bruxaria é uma crença ativista quando fala em questão ambiental e questão de animais, porque a gente realmente se preocupa com essa questão ambiental. Para nós isso é muito importante, sim, porque o mundo em si é Gaia, o mundo em si é os deuses, e é para pra além Deus, disso, uma deusa, né? exato. Exatamente, para além disso. Então a gente não tem só o planeta Terra como um ser divino, que ele é um ser vivente, que ele realmente é, mas a gente tem para além disso. Então, o nosso Sim, cuidado, ele procura ser também para além disso. Até mesmo pensar em jogar uma simples bita de cigarro no chão, um papel de bala, ou então você mudar a sua casa, se você tiver mais condições, para ser uma casa mais menos poluente, o seu carro menos poluente, a sua empresa menos poluente, consumir você reciclar o menos seu plástico, lixo, plantar a reciclar sua própria lixo. comida, né? Plantar a sua própria comida. Por que bruxos são vegetarianos, é tudo good vibes? Gente, tem gente que é Ah, good vibes sim, né? Tem essa onda de good vibes e a gente vai fazer uma live falando sobre isso, tá bom, gente? só sobre Mas isso. só sobre isso. Mas existe também a questão da gente realmente pegar essa causa da natureza e dos animais como irmãos nesse ser, É nesse ter plano consciência de de existência. sermos todos um, né? Somos É todos um e sermos somos todos um um igual, né? realmente, né? Exatamente, somos É, igual, não somos diferentes. Somos nem diferentes, mas somos melhores. iguais. É. Porque o ser humano tem uma prepotência de se achar no topo da cadeia alimentar, né, Pã? E não é por aí, gente. Quem é que Não, disse que a gente é melhor do que uma planta? Quem foi que disse exato, que a gente é melhor? Entende? Então, assim, oi, eu acho que tem que ter uma consciência de igualdade, né? Uma consciência de que exatamente. somos irmãos, de irmandade, né? É, Então, a planta eu preciso comer, o animal eu preciso comer, mas vamos ter uma consciência ali naquela comida, vamos abençoar todo mundo que fez para que chegasse até na gente, saca? Até que a gente compre no supermercado, não saiba muito bem de onde está vindo, mas abençoa, né? Vamos, também já chega a energia exatamente. diferente no nosso corpo, né? A gente já Comer com transforma aquela consciência. energia. Comer Exatamente. É com tudo com consciência, né? consciência, né? Não é você não comer. Exatamente, é tudo com consciência. Não é você não É tudo comer, com consciência. né? É você ter a consciência de que, meu, aquele animal que você está comendo, ele sente.
ele sente dor, ele sente frio, ele sente medo, ele sente fome, ele sente amor. Ele não é um ser que foi criado para te alimentar. Você entende isso? Você entende que a vaca não foi criada para alimentar o humano. Ela simplesmente foi criada, ela está ali. Entende? Exatamente. A gente pode comer? Bom, a gente pode. Outras pessoas acham que não, e tudo bem. Mas assim, a gente pode, mas que a gente possa ter a consciência e o respeito para quem é, para com aquele prato, para com aquele animal Sim. que foi abatido para alimentar a sua mesa, e até mesmo com um pé de alface. Ai, gente, que bizarro, um pé de alface. Sim, gente, um pé de alface. Sim. Sabe? Sim. Porque a gente precisa ter o respeito por outros tipos de vida. Se a gente não consegue Sim. respeitar nem ao menos o que você come, é o que te alimenta. É o que te alimenta, é o que mantém você vivo, essa máquina funcionando. Oi? Isso não significa que a gente não mata barata. Claro que a gente mata, tá, gente? A gente mata rato que a gente encontra de repente no meio da rua, a gente mata os bichinhos. Mas ainda assim, a gente tem que fazer isso com, né? Poxa, olha, desculpa, cara. Né? Ou sou eu, ou eu. A mãe de alguém vai ter que chorar. Mas enfim, né? Fazer isso até esse ato, a gente tem que ter consciência. Dói na gente quando a gente tem que fazer, né? Dói quando tem que fazer. Dói. Eu peço desculpa. Mesmo se for uma barata, imagina. Se for uma aranha, então, nossa, peço muito perdão. Aí eu acho que aranha eu não mato, gente. Aranha eu não mato. Eu mato. A não ser que ela realmente seja uma aranha super perigosa. Mas se for uma aranha que dá pra colocar no copinho ali, sabe? Se for assim, daí dá. Agora, se for uma... Né? Agora a aranha... Mas eu achei já lá na casa que eu morava no mato, tinha umas aranhas assim, ó, biteluda, muito enorme, gente. E eu não matava as bichas, eu não matava. Falava, vai, gente, por favor, não me morde, mas vai embora. Não. Eu mato porque eu já passei por uma situação, então assim, mas eu converso com elas, peço desculpa, até porque é de irmã para irmã, né? Eu sou aracne, então rola um negócio. Mas eu choro, eu sinto, é muito louco, eu sinto dor, assim, mas enfim, minha relação com as aranhas. É que nem as notícias do mundo, né, Tati? As notícias do mundo, elas me pegam muito, assim, sabe? Elas me pegam muito. Antes da pandemia acontecer, que daí a pandemia estourou, o povo esqueceu dos outros problemas que estavam acontecendo no mundo, não é verdade? E um dos maiores problemas que estavam acontecendo no mundo, pessoal, era um problema ambiental, que era o petróleo nos mares, né? Que eram os ventos que estavam devastando tudo, que era a camada de ozônio que estava sendo cada vez mais destruída, que era a nossa Amazônia que estava sendo vendida, madeireiros, os nossos índios sendo expulsos, né? Tudo isso estava acontecendo antes da pandemia estourar, né? Continua, né, Pan? Colocou fogo na floresta, né? Não, e continua. E continua, né? Continua. Só que Pantanal tem queimada há dias. Pantanal tem queimada há dias. Uma tribo, outro dia eu fiquei sabendo ontem ou anteontem, que uma tribo foi invadida e dizimada, só chegaram destruindo tudo e todos. Gente, como que isso não afeta? Como que eu vou trabalhar feliz e contente, sabe? Eu não consigo, dói, eu choro. Eu sofro, dói muito, cara. É que nem o caso dessa menina, sofrimento. Né? Que nem o caso dessa menina, do aborto. Nossa, menina. Não quero nem falar. Né? É muito polêmico. Assunto polêmico. É um assunto complicado porque é polêmico, mas assim, cara, a menina, ela é uma criança. A gente entra naquela questão, né? O meu corpo, minhas regras, né? Só que as regras dela foram invadidas. Só que as regras dela foram invadidas quando ela nem tinha consciência de que ela tinha um corpo direito. Exatamente, olha que absurdo isso. Com 6 anos, você nem terminou a sua formação pós-nascimento inteira ainda. Sua coluna ainda está em processo de mielinização, você ainda não associou vários processos, sabe? Gente, absurdo. Começa a me dar uma coisa horrível. Eu não gosto. Eu, como mãe, eu fico pensando,
sabe? Porque é Não, muito fácil é? você chegar lá e falar, ai, assassina, porque você está tirando uma vida, porque a criança não tem culpa. É muito fácil você falar isso. Não, mas são Quando você crianças não sem foi culpa, né? estuprada, quando não é a sua filha que está lá, sabe? Quando isso não aconteceu na Exatamente. sua família, no seu meio social. Mas independente disso, pessoal, a gente tem que ter a empatia para com o próximo. A menina tem 10 anos de idade, ela é uma criança. É uma criança com outra criança. Já tem o fato, mas Não, vai pô, criar trauma, o aborto. O aborto vai criar trauma, a menina está sendo estuprada pelo já, tio. O trauma já já aconteceu. tem trauma. Já tem trauma. Agora Exatamente. vamos lá. Vamos fazer um exercício, gente. Vamos fazer um exercício aqui comigo. Rapidinho, só para a gente ter uma noção básica. Peraí, Tati, Se Tati. concentra. Oi. A gente tem 8 minutos. 8 minutos? Tá. Gente, pensa o que que vocês estavam fazendo quando tinham 10 anos de idade. Eu estava brincando de boneca. Eu também. Eu acampava na frente da minha casa com lençol e subia na árvore. Eu pegava rabeira no caminhão, jogava bolinha de gude, empinava pipa e andava de bicicleta na rua. Eu não tinha Eu também. noção do que era um corpo feminino e um corpo masculino. Nem Claro que eu. a educação sexual existia na minha vida por causa dos meus pais e tal. Isso eu tinha. Mas a educação sexual não significa que me dá consciência de que aquilo está em mim de verdade, como que funciona, entende? Nem que eu entenda realmente o que é aquilo que eles me explicaram, Não né? entende. Não entende. Não Ela entende. entende né, entende uma coisa básica, mas não consegue ter realmente a consciência de que aquilo acontece e que é dessa maneira e que depois disso acontecer, outra coisa vem, ou que eu não tenho Não tem consciência consciência. disso. Ah, e daí falam assim, mas a menina... Olha que absurdo. A menina devia estar gostando. Por que não falou antes? Gente, gostando. A menina estava gostando. Isso é um absurdo. Por que que não falou antes? Quem sabe? Como que... Gente, é impossível ela não ter dado sinais do que estava acontecendo. Sim. Não, Só que ela qual era a uma realidade da criança. família? Uma criança Sabe, a gente não abusada, sabe qual é a realidade da família. ela dá sinais A gente não sabe comportamentais, como... psicológicos, né? Exatamente. Então, assim, é muito Ficou triste ver triste, que as ficou pessoas... amuada. E a É família, de lógico. repente, não soube ler ou omitiu, né? Porque a gente também não sabe se a família foi conivente ou não. De repente foi. De repente é E na uma hora coisa do que se banho, repetiu anos na família. A gente não tem noção do que foi. Pode ser, gente. exatamente, e ficam aí culpando a criança. Mas assim, gente, eu não quero, assim, sabe, condenar ninguém, mas eu fico... Justamente por você se colocar no lugar do outro, você se pergunta. Você acaba se perguntando. Eu, como mãe, me pergunto, e a mãe dessa menina? E a mãe? Porque na hora de dar banho nessa criança, ela não percebia nada de diferente no corpo da criança, é filha dela. Sabe, É. como que isso... Sabe, é muito complicado. É um assunto realmente muito profundo e complicado que dói na alma da gente falar. E eu não entendo como que outras pessoas acham isso uma coisa super normal. Falaram assim, se o tio gosta de se satisfazer assim, se tá dando prazer pros dois. Oi? Oi pros dois. Oi. Como? Imagina o estado físico no corpo dessa criança, gente. Né? Então, assim, é um assunto delicado, isso mexeu muito comigo mesmo. Eu chorei, eu fiquei triste. Aliás, eu ainda tô esquisita essa semana, mas é um assunto que é importante a gente trazer, né? Porque, e como que é a nossa postura diante disso, né? Não é falar e levantar bandeira e causar na internet, que isso não vai Não. resolver só. Mas é assim, a É, nossa postura diante da vida, da né? vida Como no que é o dia a nosso dia. discurso na nossa casa, com as nossas crianças, com alguém que conta uma história assim, sabe? É É. isso que a gente tem que pensar, sabe? O Eros, a gente tem mais... Peraí. A gente tem mais 3 minutinhos. O Eros, ele Ah, perguntou se a gente vê o aborto como uma face da deusa ceifadora. Porque, para quem não conhece, pessoal, a deusa da bruxaria ela é tríplice, né? Ela é donzela, mãe e anciã. E a anciã, ela tem um plus, podemos dizer assim. E esse plus é como se fosse a faceta da morte, a senhora sombria, a senhora do reino da morte,
Porque a vida, assim como a morte, é um ciclo que vem para todo mundo. Então a gente tenta não negligenciar esse aspecto da morte que o mundo tem. A gente tenta trabalhar e aliar, né, isso à nossa vida. Então, o que acontece? O que eu acho, assim... Você quer falar primeiro a sua opinião, Tati? Não, pode falar. Porque, assim, a questão é a seguinte. Eu acho que aborto é um assunto muito, muito complicado. Eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas para ter essa conversa, sabe assim? Eu acho que as pessoas ainda não estão preparadas. Porque, assim, eu, particularmente para mim mesmo, eu sou a favor do aborto. Eu sou a favor, sim, porque eu sou a favor da liberdade como um todo. Eu Sobre sou a o meu favor corpo, da liberdade de você escolher o que você faz com o seu corpo. Daí a gente entra na discussão, mas na hora de fazer foi bom. Por que não usou camisinha e anticoncepcional e tal? Só que eu não tô aqui para julgar. Eu não tô aqui para julgar assim, como foi que você fez, o que você não fez e tal, ou se a vida dessa criança... Não, eu tô aqui para falar que a pessoa ela tem o direito de fazer escolhas. Ela tem o direito de escolher o que ela vai fazer com as coisas que acontecem na vida dela. Isso é com aborto, isso é com qualquer outra coisa, né? E assim, é muito complicado você falar que você é contra o aborto se você não é mãe, se você não é pai. Se você então, nunca assim, passou por uma situação de abuso. Exatamente, né? Ou se você é rico, né? Se você é rico, se você vem de família rica, se você estuda numa escola particular, se você... É muito fácil você falar que você não, eu sou contra o aborto, porque eu sou pró-vida. Pró-vida até a linha Pró-vida de 2. quem? Pró-vida pró-vida de... Então, assim, resumidamente, eu acho que sim, que o aborto, ele é uma face, não da ceifadora, não necessariamente assim, mas assim, da morte mesmo. É um processo de morte. Né? É um processo de morte. Mas aí, assim como a donzela, quando ela menstrua, né? Também é uma face da morte, Exato. Porque a menstruação também é uma forma de morte do nosso corpo, de um feto que não foi gerado. Né? Exato. Né? Então, se a gente for ver assim, a gente aborta sempre. Sempre. A gente aborta até sonhos que a gente não concretiza. Né? Aquele sonho que fica lá guardado no caderno e a gente nunca tira do papel é um aborto. Né? E o que você acha, Tati? Eu acho exatamente isso. Não poderia ser diferente, né? Eu penso exatamente isso. Eu tenho um pouco de receio. Eu sou a favor da liberdade, principalmente sobre o que é o meu corpo. Sim. Né? Não importa como eu fiz para chegar nessa situação, mas sim como, o que eu vou fazer para lidar com ela e como. Então é uma questão minha. E só eu sei mas não disso. Só eu sei. Só eu exatamente. Sei. Então, assim, não cabe a ninguém, né? Ciclano, fulano, julgar se é errado, se é certo, se eu tô sendo uma assassina, se eu não tô sendo uma assassina, se Deus vai me julgar ou não. Né? Então, nem assim, é esse o mérito, né? Nessa questão também o povo engloba muito a religião nisso. E daí a gente entra lá no início da live, quando a gente fala que a nossa sociedade é formada em padrões cristãos. Sim. Porque exatamente. É formada em padrões cristãos. Né? Então, assim, porque até esse julgamento do aborto é feito sobre um olhar cristão, né? Cristão. De novo, nada contra o Cristo, mas sobre a instituição, enfim. Exatamente, até porque para nós o Cristo foi totalmente diferente do que a igreja diz que ele foi. E ele é bonitinho. Né? Então, assim, eu gosto de Jesus Cristo, mas eu gosto de Jesus Cristo, gente. Que fique isso claro, tá? O meu problema não é com Jesus, o meu problema é com o fã-clube de Jesus. Exatamente. 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 Né? O clube que estraga. Exatamente, né? Ô, gente, olha, faltam 27 segundos. Hoje a gente conseguiu se preparar. Eu fiquei com o relógio aqui do lado. A gente não vai ter que ficar esbaforido. Certinha. Graças aos deuses consegui. Então, eu agradeço a presença de todos. Foi maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. E quarta-feira que vem a gente está aqui de novo no mesmo canal e horário.
Beijo, beijo. Obrigada.